E fala, meus queridos da paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foram nessa semana aí abençoada com muita oportunidade, né? Mercado bem volátil, quem observou aí, o mercado essa semana aí, foi uma semaninha muito interessante, tá? Deu boas oportunidades todos os dias com bastante movimentação, volatilidade, tudo que a gente sempre prioriza aqui para poder operar e operar bem, tá? Falando de índice, foi uma semana muito interessante. Trouxe aqui para vocês alguns conceitos, trouxe para vocês aqui durante essa semana muita informação, muito conteúdo aí para vocês, tá? Muita coisa bacana. E eu quero e espero que vocês tenham aproveitado, aprendido, entendido e, obviamente, né, lucrado bastante com cada informação que a gente disponibiliza aqui, com cada conceito que a gente vem trazendo, sempre à base e à luz do smart money, contextualizando sempre com o capital da galera. Felipe, como assim? Sempre, galera, sempre. Entendam os movimentos, entendam as boas movimentações do preço, como que a gente faz, como que a gente opera. É a leitura institucional, mas se você não entender sobre a análise comportamental do preço, o capital da galera que eles colocam ali de forma totalmente amadora para jogo, vocês não vão buscar bons resultados. Porque se você não entender isso, você está fadado ao fracasso. Já vou te atualizar que teve um trade na sexta-feira que foi espetacular, usando apenas essa premissa. Quero te mostrar aqui também algumas coisas aqui. Vamos começar aqui, dar um review dessa semana aqui, tá? Semaninha bem interessante. Quero passar para vocês apenas a leitura do intraday, tá? Onde você poderia operar no intraday sem olhar nada atrás. Ah, mas no dia anterior deu esse trade. Quero te mostrar apenas a referência do dia. Por quê? Porque com isso você faz muita grana. Então vamos aqui no pregão do dia da segunda-feira, onde a gente iniciou essa semana. Mercado abre, mercado faz um topo, faz um fundo, pum, e renova um novo fundo. Duas situações aparecem para você. A primeira, sempre operar a favor da tendência. Então, se o mercado está caindo, você vai operar sempre buscando operações vendedoras. E a segunda, batalhar e buscar sempre operações no contra, com oportunidades, indo da correção do preço. Pô, Felipe, mas qual que eu vou buscar primeiro? A primeira que aparecer para você. A primeira que aparecer para você, você pode usar como referência. E como que você analisaria isso daqui? Quebrou a estrutura aqui para baixo, sua marcação vinha para esse order block superior, criou essa liquidez anterior, você tem a sua primeira venda. Segundo, o mercado não quebra estrutura, não renova um novo movimento, mas você tem aqui uma captura de liquidez na região inferior, dando para você uma oportunidade de marcação dessa movimentação. Felipe, mas quebrou a estrutura, então eu vou começar a procurar oportunidade oficialmente comprador agora? Sim, mercado que transforma dois trades em um somente. Vou marcar em azul, primeira referência de queda. Vou marcar em rosa quando ele ganha o choque. Então, o que você inicialmente buscou uma venda e pegou essa boa venda, você já mudou e já vai buscar operações compradoras. Dois trades espetaculares aí, só olhando o gráfico de 5 minutos, só olhando a movimentação do dia. Na terça-feira, o que o mercado acabou entregando para você aqui, tá? Abertura, mínima e máxima. Opa, quebrou a estrutura. Eu tenho uma referência agora de queda. Como que eu vou analisar essa movimentação? Traçar minha referência de 50%, prêmio de desconto. Posso usar aqui como uma boa oportunidade de venda? Posso. Felipe, mas eu tomei stop aqui, o que eu faço, galera? Tomou stop. Próximo trade. Felipe, mas agora ele gerou para mim aqui uma oportunidade de uma nova referência, já que ele ganhou um topo. O que eu vou fazer? Você vai comprar aqui embaixo. Então você acaba comprando, o mercado somente limpa o seu stop que você levou ali, nada mais do que isso, acaba encerrando o dia. Ou você limpa o seu stop ou você acabou encerrando o dia com um stopzinho curto de 1,55. No dia anterior você pegou bastante, então esse stopzinho nem coça no seu bolso. Quarta-feira, super quarta, um dia espetacular, dia maravilhoso que a gente tem lá na sala. O mercado faz mínimo e máximo, o que ele dá para você? Uma nova referência quando perde o fundo. Perdeu o fundo, o que você vai usar como
base de entrada, essa região aqui superior, porque quebrou uma estrutura, corrige, olha seu trade aí espetacular e você acaba pegando muito mais do que 1.000 pontos. Lembra? Toma um stop de 155, você pega mais de 1.000 pontos, você tá fazendo história. Quinta-feira, mercado também gera uma nova oportunidade, quebra estrutura. Felipe, eu tava esperando uma compra aqui embaixo, o que que eu faço? Não faz nada. Renova uma estrutura. O que que você faz depois de renovar uma estrutura? Nova referência, prêmio, desconto. Faça sua marcação e olha seu trade espetacular aqui. Felipe, mas eu acabei não olhando esse viés comprador, eu olhei viés vendedor, porque para mim ele já tinha rompido e mudado a característica, então eu acabei pegando esse camarada aqui para venda. Como você usar como referência? Eu, particularmente, iria analisar e avaliar o movimento de alta e não batalhar venda, porque no gráfico de 5 minutos, pavio para mim não representa mudança de característica. Vou trazer um vídeo muito bem explicado sobre isso, tá? Para você entender este conceito, mas é muito importante você apenas começar a aplicar, tá? Apenas começar a identificar. Se vai usar pavio, utilize sempre pavio. Se vai usar corpo real, utilize sempre corpo real, beleza? Não misturem as coisas, não usem referências apenas quando você viu que deu certo no dia anterior ou em algum dia esporádico. Paciência e atenção quanto a isso. Nova movimentação. Pregão de sexta-feira, mesma coisa. Aí que eu já vou entrar explicando para vocês as duas situações. Quais situações? O movimento completo, que a gente vai analisar apenas mínimo e máximo do dia, e obviamente um movimento onde você teria a oportunidade de buscar referências anteriores, buscar referências em gráficos menores para fazer os seus trades. O mercado abre em queda, então ele gera para a gente uma referência vendedora. Felipe, por que ele gera uma referência vendedora inicialmente? Porque já estava caindo, você vai procurar inicialmente isso. Pô, Felipe, mas eu vi aqui que ele quebrou essa estrutura, então não é um movimento de alta? Aqui seria um ponto bom de entrada? Sim, por quê? Por causa do Fair Value Gap que aqui se encontra. Mas ele não atingiu o alvo técnico, o que que eu faço nesse tipo de situação? Galera, você simplesmente acaba ou protegendo no zero para quem usa uma referência mínima de 3 para 1, e aqui ela acabou coincidindo, dando esse belo movimento. Então, no caso, a gente não estoparia, a gente usaria a referência do saído no 0 a 0. Ou se você estopou e viu o mercado voltando tudo na sua cara e você não teve muito o que fazer. Ah, mas eu acabei comprando de novo nessa região aqui. Acabou estopando duas vezes. Uma semana que estava 100% positiva, você acabou encerrando ali com menos 310 pontos. Para quem utiliza e já estudou os vídeos que a gente passa aqui no canal, você sabe que esse Breaker Block é uma referência muito importante. Principalmente quando o mercado quebra estrutura e gera para você essa boa oportunidade, porque ele corrige perfeitamente e aí é como você vai fazer a sua análise. Já vou adiantando, eu acabei pegando um trade nessa região, tá? Mas antes, o que eu acabei fazendo? Eu usei a referência do dia anterior como base no início do pregão. Então, eu usei esse topo com esse fundo. E esse 50% estava bem aqui. Acabei deixando uma ordem posicionada, o mercado não me acionou. Só que quando eu vi que esse mercado veio liso na subida, eu até tentei vender aqui também com antecedência. Felipe, deu certo? Infelizmente não, né, galera? O mercado simplesmente chegou próximo, mas não me acionou. Lá no gráfico de 1 minuto, eu acabei fazendo uma operação antes, tá? Acabei fazendo um trade bem bacaninha, bem objetivo. Tomei 2 stopzinhos de 50 pontinhos apenas. Acreditando numa captura maior de liquidez, eu acabei observando essa nova estrutura que o mercado veio formando. Isso aqui para mim era uma LTzinha muito importante. Era uma oportunidade, eu acabei tentando vender nessa região aqui, tomei um stopzinho de 50 pontos. E aí o mercado acabou subindo liso. Quebra estrutura, mudei totalmente a minha referência. Para qual referência? Este fundo com este topo. Usei isso e isso aqui também como liquidez, e no mesmo ponto onde eu tentei fazer a venda, eu usei como oportunidade compradora para tentar trazer o preço até aqui em cima. Felipe, e aí? Olha, o mercado passou liso, fiquei com menos 100 pontinhos nessas duas tentativas de trade. E vou mostrar para vocês aqui um trade que para mim foi o trade que eu mais me arrependi no pregão inteiro. Quando você tem uma referência completa, olha só, referência completa, não era referência do dia, porque a referência do dia estava te indicando uma correção maior. Mas quando você tem uma referência inteira de baixa, a única coisa que você tem que fazer é procurar gente travada em topo, gente que está comprando rompimento. Primeiro, rompeu a mínima e máxima do dia? Sim, então aqui você já teria uma belíssima operação para fazer no contra.
rompeu aqui essa outra região. Eu até falei com o pessoal, gente, olha que trade que espetacular que a gente acabou perdendo. A gente estava analisando o gráfico de 1 minuto para procurar uma operação e não vi os 5 minutos. O mercado acabou deixando esse espetacular trade. Foi o mesmo trade que eu acabei fazendo no pregão anterior, que foi aqui lá na quarta-feira, na super quarta. Eu peguei toda essa queda usando a mesma premissa. Só que se você desliga 1 minutinho do gráfico, você acaba perdendo essas operações e eu não estava com o gráfico de 5 minutos em aberto. Estava olhando apenas o gráfico de 1. Felipe, como é que você faz esse tipo de situação? Galera, não faz. Perde o trade, a gente infelizmente está na condição de ter paciência. Então, o que a gente acabou fazendo aqui? Usando esses dois stops e perdi essa movimentação, o mercado caiu. E aí, acompanhando todo o movimento ali, eu vi uma oportunidade. Fiquei negativo esses 100 pontinhos. E aí vi todo esse movimento acontecer, o mercado novamente iniciou uma nova referência e aí ele voltou. Chegou nessa região, claro que tem todo um contexto ali que a gente usa lá na sala, que o pessoal sabe muito bem, o pessoal acabou pegando ali quem estava atento, quem ainda estava operando, teve a oportunidade de fazer a sua venda pelo Breaker Block, teve a oportunidade de fazer a sua venda pelo gráfico de 1 minuto, você também tinha uma base aqui muito boa para se vender, stopzinho interessantíssimo aqui, você já pegaria essa operação, e obviamente, para quem estava acompanhando numa oportunidade bem mais enxuta, você conseguiria pegar essa operação. Felipe, me mostra aqui uma oportunidade de compra, será que você consegue visualizar aqui? Porque também teve um aluno que me mandou mensagem que pegou essa comprinha, esse movimento de correção. Isso daqui, galera, o que é isso? Liquidez. Depois de um movimento tão forte de baixo, o que é isso que o mercado acaba fazendo para você? Um choquezinho. O que são esses dois movimentos aqui? Um boss. A gente sabe que para qualquer movimento acontecer, o mercado precisa capturar liquidez. Se ele precisa subir, ele tem que travar a gente na onde? Na ponta vendedora. O que o varejo está enxergando nessa movimentação? Bandeira de baixo. Se o varejo está enxergando bandeira de baixo, o que o mercado precisa fazer? Travar compradores, estopar essa galera acionando o pessoal que quer começar a vender no rompimento dessa LTzinha e depois fazer um movimento totalmente a favor do que ele está precisando, que é trazer o dinheiro até a região mais importante para depois dar continuidade no seu movimento ideal. Então, o que você tinha? Uma marcação de um OB devidamente validado e olha seu trade espetacular aqui. Olha seu trade indecente nessa região. Olha que trade espetacular que você tem analisando apenas o gráfico de 1 minuto. É muito importante você trabalhar os dois gráficos, mas sempre analisando e estudando todas as possibilidades que ele te entrega. Ah, mas é porque eu olho 5, eu olho 1, eu olho o gráfico maior. Galera, se vocês ficarem sempre lá e cá, cai lá, lá e cá, cai lá, você simplesmente vai ficar fazendo trade onde não deveria, fazendo operações e perdendo trade onde não deveria. Então, é muito mais importante você ter essa paciência. Ter a paciência de esperar o movimento aparecer, o movimento acontecer e você lucrar com essa boa oportunidade. Já adianto para vocês aqui, pregão de amanhã, começarmos bem a semana, o mercado está dentro desse range. Felipe, não quebrou a estrutura, mas corrigiu nos 50%. Se quebrar a estrutura, sua nova referência será essa. Felipe, mas eu estou analisando que como ele quebrou aqui para cima, isso tudo que ele está fazendo é trazendo o dinheiro até aqui para jogar lá para cima e ter uma correção mais saudável. O que eu vou fazer? Vamos esperar a abertura. Por quê? Para mim, duas situações acontecem aqui. Essa referência aqui de captura de liquidez, um testezinho neste POI aqui inferior da Fair Value Gap, mais essa base, e uma oportunidade de continuação. Essa é a primeira informação que eu consigo extrair desse gráfico. E a segunda informação é o mercado que faz a sua correção, gera para a gente uma referência secundária, cria aqui, quem sabe sobre isso, é questão de liquidez também, e deixa esse Fair Value Gap espetacular aqui para a gente, para batalharmos essas duas oportunidades de captura de liquidez, o Fair Value Gap e esse movimento de continuação de forma expressiva. Felipe, uma coisa que eu não entendi é porque você fica falando sempre sobre duas referências. Galera, trabalha isso bastante com o pessoal da sala ao vivo, e é explicar
para o pessoal que a gente não pode ficar enviesado por uma única referência. Se eu acredito que o mercado vai subir, eu também tenho que acreditar que em algum momento vai existir uma correção para mim poder pegar um trade mais barato. Em algum momento essa correção vai me gerar uma venda. Felipe, só acredita em movimento de queda. Em algum momento eu posso aproveitar uma movimentação de alta para aí sim, numa região bem mais superior, pegar o movimento vendedor. O que é importante para a gente é não ficar bitolado em apenas uma única referência. Eu olho sempre, ou pelo menos tento sempre olhar todos os possíveis movimentos, beleza? Essas são as nossas movimentações para a gente ter essa análise. Só analisando aqui sobre o Breaker Block, tá? Tem um vídeo no canal explicando sobre ele aqui e você tem que analisar e saber muito bem analisar para poder operar. Lá no dólar é um contexto que o pessoal lá da sala já sabe que eu não gosto de operar. Primeira referência que você deveria usar era procurar lá para trás oportunidades de venda, tá? Eu não gosto de ficar caçando trades em pontos muito lá para trás. Você teria que olhar sexta-feira da semana anterior, 2 semanas atrás, para encaixar essa operação. Foi um espetacular trade? Foi um espetacular trade. Eu prefiro ficar off quando eu vejo esse tipo de situação. Mas você, analisando e contextualizando, pode usar essas oportunidades para pegar trades com stops mais curtos, pegar trades com operações muito bacanas. Eu prefiro, quando é assim, esperar o mercado chegar nessa região, fazer uma quebra de estrutura num gráfico menor, corrigir capturando liquidez, aí sim entrar. Deu esse trade? Infelizmente não. Eu tenho que ficar cauteloso e paciente. O mercado subiu liso, caiu liso. Nesse movimento de subida e queda lisa, você tem em algum contexto, em algum cenário aqui, captura de liquidez para você usar uma oportunidade de entrada? Pô, Felipe, mas eu estava usando essa referência aqui. Então, se você está usando essa referência, você foi acionado. A expectativa era de pelo menos o mercado corrigir até o próximo Fair Value Gap e o ideal chegar na região superior e te dar um trade zone to zone. Fez isso? Não. Então você acabou estopando uma vez. E se você usou essa referência, você tem que ser fiel a ela, efetuando a primeira entrada, estopando, e efetuando a segunda entrada. E por azar ou ironia do destino, porque a gente opera day trade, o mercado fecha todos os pregões, a gente tem que encerrar nossas operações, acaba apenas limpando o seu stop e parando de operar nesse dia, esperando o pregão de amanhã para a gente procurar uma outra oportunidade. O que eu vejo aqui que a gente pode usar como referência? A expectativa do mercado capturar essa liquidez que aqui se encontra e esse trade que é esse order block aqui de trás. Pô, Felipe, mas você acabou de falar que você não gosta de operar order blocks lá para trás, mas o fato de não gostar de operar não quer dizer que eu não estou sempre atento a eles. Para mim, quando está muito lá para trás, a expectativa minha vai ser sempre o mercado fazer todo o seu movimento de captura de liquidez, gerar uma nova estrutura, descer o tempo gráfico e me dar um trade com stopzinho bem mais curto, mas contextualizado numa região operável, com captura de liquidez e um trade que muito provavelmente vai ser espetacular. Beleza? Essa é a nossa movimentação, esse é o nosso conceito e o nosso contexto para o pregão de segunda-feira. Vamos com tudo, galera. Preenche o formulário, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tamo junto e bora pro game. Vá!